Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Voltando aqui a gravar meus vídeos, né? Faz bastante tempo que eu não gravo os vídeos, trazendo um conteúdo aqui rapidinho para vocês em relação à curva de saturação de transformadores de potência. É um assunto interessante, aqui não vai ser abordado com profundidade, é apenas uma pincelada para vocês, tá? Então vamos lá, a curva de saturação de transformadores de potência, tá? Então, aqui é um exemplo de uma curva de saturação de um transformador 23069 kV CMVA. É um exemplo do próprio ONS, das suas diretrizes de projeto básico de empreendimentos de transmissão. O que eu quero destacar aqui para vocês é que que é a curva de saturação. A curva de saturação, né, ela é, ela é o símbolo, né, um exemplo do que ocorre com a parte magnética do transformador quando este transformador está sujeito a sobretensões ou até mesmo tensão de operação normal e algumas sobretensões por eventos de transitórios eletromagnéticos. A curva de saturação, então, ela é definida por duas regiões. Essa região em verde é a região onde eu tenho aqui um ponto de operação quase que linear até esse ponto aqui, ou seja, os domínios magnéticos do transformador não estão totalmente alinhados com o fluxo produzido pelas bobinas que estão enlaçadas no núcleo magnético. Então, até esse ponto é linear, praticamente linear. Então, essa região aqui, quando eu tenho aqui um sobrefluxo, um aumento de fluxo, a qual não é possível comportar na seção do núcleo, então eu tenho aqui então todo o fluxo saindo ou passando por um material totalmente saturado ou quase totalmente saturado, que ele encontra com outra região, que é a região da reatância saturada, que é definida aqui pela reatância da própria bobina do transformador. Então veja que eu tenho duas regiões, uma região que refere-se à saturação ou ao ponto de operação do material ferromagnético, e quando eu tenho um sobrefluxo de modo que todos os domínios já estejam totalmente alinhados com o fluxo produzido, eu tenho então quem está se opondo então à passagem de fluxo naquele momento vai ser a própria bobina, a própria reatância da bobina, que é a reatância saturada. Tá? Então, como se fosse na imagem aqui, inicialmente eu começo por aqui e depois eu migro para essa condição, onde eu tenho toda a oposição, né, já que o material ferromagnético está saturado, eu tenho toda a oposição ao fluxo apenas dado pela bobina. Então, por isso a necessidade de fazer esse ensaio e, e levantar essas duas curvas. Elas não são possíveis de levantar aqui juntas, né? Então tem que fazer primeiro essa etapa em verde dentro do laboratório, junto com a medição de perdas em vazio. Então eu vou até chegar a um ponto de eu ter uma região de saturação. Aqui eu começo a ter uma região de instabilidade durante a medição, então eu não consigo fazer a medição nesse ponto aqui, porque cada degrau de tensão baixíssimo que eu chegue aqui, eu tenho que ter uma corrente muito grande, né, para suprir uma demanda de corrente muito grande. Então essa região aqui, já com o material saturado, né, depois do transformador montado, é difícil de chegar nesse ponto, exceto se eu tivesse uma fonte de corrente muito elevada aqui, né? Uma vez que pouquíssimo degrau de tensão que eu subo, a corrente aqui quanto menos inclinado for essa reta, então maior corrente eu deveria fornecer para esse transformador, para que ele entrasse nessa região de saturação, o que é também danoso para o transformador. Ele não pode operar aqui nessa região, exceto por alguns microsegundos ou milissegundos em eventos transitórios. Então, inicialmente eu faço essa aqui, eu levanto essa curva e depois eu levanto essa aqui ainda na etapa assim que eu terminou a fabricação de bobina, faço ali a medição da reatância de núcleo de ar da bobina. E depois de tudo pronto, eu faço então a conexão das duas e defino aqui o ponto do joelho da curva. Então seria aqui, esse transformador está mais ou menos aqui 1.26, aqui está 1.26 PU.
Então, ou seja, o joelho está em 1,26, a reatância de núcleo de ar, que é a inclinação, né, considerando aqui como referência, essa inclinação está em 25,8%. Então, esse é um transformador que está julgado assim como especificado adequadamente. É um transformador com 1,26 PU de ponto de saturação, tá ok, tá adequado, não tem sobrecusto de material, não tem seção de núcleo muito maior para ter um ponto de saturação acima disso aqui. Ele tá ok, tá dentro das expectativas. Eu poderia jogar esse ponto aqui para 1,4, poderia, mas a seção do núcleo ficaria muito maior e o que a gente quer é justamente um equipamento que atenda à realidade do sistema interligado sem inserir sobrecusto. Então aqui um joelho típico para esses transformadores estão no sistema interligado de 1.2 PU. Então eles atendem bem, uma vez que a curva de saturação é algo intrínseco ao transformador e o que a gente vai ver a seguir é a resposta é, de como esse sistema funciona, né? Qual que é a resposta que eu tenho quando eu energizo um transformador com essa curva aqui então, típica. Ela vai me dar então uma corrente de enrush mais ou menos parecida com isso aqui. Então, quanto maior a curva, o joelho da curva, quanto maior a inclinação da reatância saturada, menores serão as correntes de enrush, consequentemente menor será o esforço é, eletrodinâmico no transformador. Mas como contornar essa situação? Primeiramente, nos estudos ali de projeto básico da subestação, deve ser levantado o comportamento transitório do transformador a ser instalado naquele ponto. Então já tem que ter então o ponto de conexão desse transformador é uma rede forte ou é uma rede fraca. Se é uma rede fraca, então a impedância ali naquele ponto é alta. Logo, eu tenho amortecimentos ali de fenômenos transitórios. Então, isso vai concluir, vai ajudar a reduzir as correntes de magnetização do transformador. Consequentemente, eu não preciso ter um transformador com a seção de núcleo tão robusta. A condição de energização também conta muito, né? Onde eu estou fechando ali o disjuntor, considerando a senoide. Então esse é um ponto. Então existe também a condição da manobra controlada, que pode ser algo para minimizar as correntes de enrush, uma vez que eu estou considerando então o padrão dessa curva de saturação. O que eu posso fazer para reduzir aqui os esforços eletrodinâmicos no transformador durante a energização? Eu posso inserir então resistores de pré-inserção no disjuntor. Uma vez que eu insiro impedâncias no circuito, né, entre o transformador e o ponto de conexão, eu vou amortecer esse efeito então de corrente de energização e vou reduzi-lo, né? Então, dentro de uma hierarquia, considerando, então eu tenho um ponto de conexão do transformador como sendo o primeiro ali, né? É um ponto muito importante que tem que ser levantado na etapa de estudo transitório. Depois eu tenho ainda a opção de colocar um disjuntor com resistor de pré-inserção para estar energizando esse transformador e minimizando essas correntes. Eu tenho ainda a condição de fazer um fechamento controlado do disjuntor. Cada polo vai fechar em um determinado instante na senoide, né, considerando o sistema trifásico, isso vai reduzir essas correntes de enrush. Sem detalhar muito, é mais ou menos por aí que eu queria deixar para vocês. A mensagem principal é: não precisa eu inserir um sobrecusto no transformador, deixar a seção de núcleo maior para compensar condições sistêmicas. Eu posso simplesmente usar outros artifícios para ajustar a operação do transformador naquele meio, certo? Não precisamos aumentar o preço do transformador, a seção do núcleo, tá certo? Pessoal, por hoje é isso. É simplesmente aí voltando a gravar aí para vocês. Espero que eu consiga continuar. E é isso aí. Abraço, sucesso a todos.